Fala pessoal, tô chegando com uma história saborosa e polêmica, até certa forma espinhosa. Nunca é fácil falar de Ayrton Senna e Nelson Piquet ao mesmo tempo. Mas eu vou trazer um personagem muito importante que participou de uma live em nossas mídias sociais. O Nelsinho Piquet, um dos filhos do Nelson. O Nelson tem 7 filhos. E o tema era para trabalhar a idolatria de ambos. Como eles eram rivais, as torcidas também se alfinetam o tempo todo. A gente vê inclusive em nossas mídias sociais, quem torce pro Ayrton diminui o Nelson, quem é fanático pelo Nelson e é realmente um grupo bastante barulhento também diminui o Senna, só que o Senna tem essa paixão nacional, é um volume de massa realmente muito grande. E ao longo dos anos, a coisa acabou virando na seguinte forma, como se o Ayrton estivesse numa prateleira e o Nelson em muitas abaixo. O Nelson e o Emerson, no caso, os outros campeões brasileiros. Mas vale lembrar que o Nelson tem o mesmo número de títulos do Ayrton Senna e é uma figura reverenciada fora do Brasil também. Será que essa idolatria ao Senna, que em muitos casos respinga no Nelson como diminuindo o piloto, a gente vê em debates na internet, se isso incomoda, se não ao Nelson propriamente falando, aos filhos? Será que os filhos quando leem isso ficam, poxa, papai é tricampeão, o que os caras estão falando dele? Vamos ouvir o Nelsinho Piquet, que a resposta é muito bacana, ainda mais o Nelsinho, que sempre se declarou também fã do Senna. Ele já fez postagens no Instagram com memorabilia do Ayrton Senna e tudo mais. Vamos ouvi-lo, mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá. Eu acho que um dos motivos também que meu pai cada vez mais se afastou da imprensa também pode ter sido também essa relação que o Senna tinha com a imprensa, dele ser preparado para lidar com a imprensa, preparado, né? Foi um pilotinho da Globo, vamos dizer, né? Meu pai acabou se afastando e tendo a vida dele, entendeu? Meu pai não precisou de fama nem nada disso para conquistar as coisas que ele quis, né? Ele, depois da Fórmula 1, ele abriu a própria empresa, é super bem sucedido na própria empresa, mas ele fez isso no suor e na garra, na briga aqui, entendeu? Você abrir empresa e ter 500 mil funcionários é um negócio que dá lucro todo ano, não é fácil hoje em dia no Brasil, né? E meu pai começou a fazer isso com 40 e tantos anos, entendeu? Então, sabe, meu pai, assim, são pessoas diferentes, características diferentes. Obviamente, com a morte do Ayrton, né, isso criou teve um acidente pilotando ainda mais, né, numa corrida. Então isso criou como é que fala? Uma história muito triste, uma coisa que realmente as pessoas doeu bastante para todo mundo ver um piloto brasileiro morrer pilotando, né? Carregando. O Senna adorava carregar a bandeira do Brasil, sabe? Como eu disse, né? Ele foi feito realmente para mídia, né? Parece que ele foi treinado para isso, né? Comparação com os pilotos mesmo, não só meu pai, mas os pilotos dos anos 60, 70, né? Eles não tinham muito isso, né? Você tinha os jornalistas, mas os jornalistas que estavam lá eram aqueles jornalistas apaixonados por corrida, aqueles jornalistas que, sabe, que respiravam gasolina também. Eu acho que hoje em dia é diferente. Sabe, as mídias mandam os jornalistas para as corridas e, ser bem sincero, né? Eu já passei por isso inúmeras vezes, né? Quantos jornalistas que já me entrevistaram que era a primeira corrida ou não fizeram o dever de casa, faziam aquelas perguntas completamente, né? Não vou nem falar aqui o adjetivo disso, mas eu acho que, né? E quando a parte comercial, o jornalismo foi talvez foi se profissionalizando no mundo do automobilismo, meu pai não é que não se adaptou, mas também acho que foi mais pro final da carreira dele. Acho que teve o fato também dele ser de Brasília, né? E ele, quando ele veio, começou a correr no Brasil, vinha para correr em São Paulo de Super V, dava pau em todo mundo aqui, todo mundo de São Paulo odiava ele. Então, assim, quando Bingo ou quando o Chico venciam na Inglaterra de Fórmula 3 alguma coisa,
eles davam uma atenção gigantesca para os dois, né, nas mídias, nos jornais em São Paulo, na TV, e quando meu pai vencia, não era o caso. Então, acho que isso foi uma coisa que, com o tempo, foi criando esse distanciamento, entendeu? Acho que não foi uma coisa que aconteceu de uma da noite pro dia, né? Foram vários casos assim. Mas voltando para sua pergunta, que foi... Se te incomoda, assim, ele talvez não ligue, mas se você como filho, ao crescer vendo isso, você, Pedro, se incomodava. Não, a única coisa que me incomoda são essa turminha, essa meninada de 15, 16, até 25 anos de idade, talvez, que nunca viram o Ayrton correndo na vida, nem o meu pai, nem o Emerson, e ficam falando besteira, entendeu? Né? Sei lá, né? Obviamente, enfim, não sei como que eles... Assim, eu entendo, né, o lado emocional de ter perdido o Ayrton, porque foi um super piloto que levou o Brasil no topo do pódio 65 vezes, né? Mas isso não dá o direito de um cara que não tinha nem nascido, quando viu algumas fitas, do cara querer ser contra Piquet, ou então querer falar mal de Piquet, entendeu? Por meu pai ser diferente, por meu pai falar mal, talvez, de algum da política, ou enfim, de dar as opiniões, que ele é sempre muito transparente, claro, sem filtro, entendeu? É isso aí que me incomoda às vezes, entendeu? Os caras nunca viram nenhum dos grandes brasileiros correndo e ficam aí criticando sem entender, sem saber da história, sem saber de absolutamente nada. O Ayrton fez 65 poles, venceu 41 corridas. 41 corridas. Mas mesmo assim, números impressionantes, e o seu pai também com o tricampeonato dele. Aí o Nelson Piquet, depoimento contundente, importante, mais uma aqui em nosso canal. Construa esse espaço conosco, deixe na área de comentários que história, que personagens você gostaria que a gente entrevistasse, que a gente falasse, que a gente contasse histórias. É isso, você é parte integrante do canal do motorsport.com no YouTube. Até a próxima. Antes, deixe o seu like. Tchau, tchau.